Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. No mês passado, nós iniciamos uma série de reflexões na epístola, ou na carta, ou no sermão, na literatura de sabedoria que Tiago nos compartilha. Refletimos no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, e hoje, com a graça de Deus, a gente vai refletir ainda no capítulo 1, do verso 5 até o verso 8. Tiago é uma carta relativamente curta, 6 capítulos apenas, mas que trata dentro do propósito da sua carta sobre diversos subtemas. A gente aprende sobre o cuidado com a língua, sobre sabedoria, oração, provação, tentação, sobre humildade. É uma carta riquíssima. Ela é chamada carinhosamente de Provérbios do Novo Testamento, dada a sua dinâmica, dada a quantidade de ordens, de movimento. Os verbos na forma imperativa aparecem mais de 50 vezes, trazendo justamente essa ideia de ordem, de movimento, essa ideia de vida cristã dinâmica para a glória de Deus. E o Tiago, que escreveu esta carta, não é nenhum dos dois apóstolos de Jesus, nem o filho de Zebedeu, nem o filho de Alfeu. Afinal, o filho de Zebedeu morreu logo após a ressurreição de Jesus, e o filho de Alfeu, nós não temos muitas informações sobre ele, tanto no relato bíblico, nem na história da igreja. E quando a gente olha para o nome Tiago, tal qual o nome José, tal qual o nome Judas, era um nome extremamente comum no primeiro século entre o povo grego. O termo Jacobus era um nome que aparece diversas vezes no Novo Testamento, mas os historiadores, obviamente da história da igreja, os pais da igreja, os comentaristas bíblicos, são unânimes e consideram por ponto pacífico a autoria dessa carta de Tiago, o irmão de Jesus, o irmão de Judas, o irmão de José, filho de José e Maria. Ele que não cria no Evangelho, não cria em Jesus como Messias, mas após a ressurreição depositou a sua fé em Jesus e se tornou um dos grandes líderes da igreja, inclusive presidindo o concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15. Então, dito isto, quem recebeu essa carta, o seu público original, os primeiros leitores, estavam enfrentando dias difíceis. E o seu pastor, Tiago, escreve essa carta para encorajá-los, para instruí-los. Quando a gente vai estudar o gênero literário, embora a gente costumeiramente chame de carta, chame de epístola, alguns hermeneutas, intérpretes da Bíblia, consideram inclusive que isso aqui é um sermão, tal qual o Sermão do Monte, lá registrado nos evangelhos, mais especificamente em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E a gente pode considerar, inclusive, devido a algumas características, esta carta com uma literatura sapiencial, uma literatura de sabedoria, tal qual parte de Provérbios, tal qual alguns salmos, como o Salmo 127, de autoria de Salomão. Mas vamos ler o texto sagrado que assim registra. Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, sem ti nós nada somos, sem a tua iluminação, sem o teu espírito, o máximo que conseguimos fazer é ler e entender com dificuldade. Mas se o Senhor estiver em nós, se o Senhor operar em nós, se o Senhor aplicar essa palavra no nosso coração, ela há de descer da nossa mente para o nosso coração, ela há de fazer morada em nosso coração, ela há de encontrar em nosso coração solo fértil. A nossa maior carência é da tua palavra. Nos ensina à luz dessa porção que nós acabamos de ler, nos ensina, testifica ao nosso espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nos últimos anos nós temos vivenciado
um fenômeno da tecnologia se tornar cada vez mais acessível e comum no nosso dia a dia, na vida ordinária. Eu estou falando daquele de inteligência artificial apelidada por IA, que nada mais é do que um avanço tecnológico do ramo da ciência da computação, voltado para desenvolver sistemas capazes de executar tarefas que normalmente seriam realizadas por homens. Talvez a mais famosinha no Brasil seja o ChatGPT, mas existem diversas outras opções de inteligência artificial, das mais introdutórias, as pagas, mais avançadas. Mas o X da questão aqui é que a inteligência artificial, ela começa os seus estudos na década de 50 do século passado. Ela se pulverizou nos últimos anos. Hoje, a sua rede social, o seu WhatsApp, se estiver atualizado na última versão, já conta com esse acessório. Mas é a busca incessante do homem por uma inteligência que não vale custar muito, por uma inteligência rápida, por algo que Deus, através da sua graça comum, deu inteligência para que o homem desenvolvesse e fosse um canal que facilitasse a vida da raça humana. Mas infelizmente, o que nós vemos hoje são pessoas que têm feito desta tecnologia, desse avanço tecnológico, esse desdobramento da ciência da computação, como algo que na verdade vira uma pedra de tropeço, onde trabalhos acadêmicos são feitos através dela, são verdadeiros plágios, onde estudantes não mais pesquisam, não mais se debruçam sobre livros, sobre bancos de dados, sobre biblioteca, e simplesmente pede para que a inteligência artificial conceda ali o que ele precisa. Então aquilo que deveria ser uma bênção na vida da gente para facilitar, dinamizar, dar celeridade à pesquisa, acaba se tornando uma pedra de tropeço. Só que quando nós olhamos para esse fenômeno da tecnologia se tornar cada vez mais comum, a busca pela inteligência, a busca por algo na verdade muito mais profundo do que a inteligência, a sabedoria, é algo que a Bíblia trata desde o Antigo Testamento. Onde encontrar sabedoria é um dos subtemas tratados por Tiago ao longo da sua epístola. Na verdade, o autor Tiago, ele trata sobre essa temática 2 vezes, e é comum Tiago fazer isso. Ele pincela um assunto nos primeiros capítulos da sua epístola, e nos capítulos finais, 3, 4, 5 e 6, ele aprofunda aquilo que ele trabalhou de forma introdutória. Então, ele fala aqui no capítulo 1 sobre a inteligência, sobre sabedoria, e no capítulo 3 ele repete essa temática. E o surgimento desse assunto, quando esse assunto vem à tona, está intimamente ligado com o conteúdo do versículo 4. Nós lemos o versículo 5, vamos refletir até o versículo 8, mas é quase que um desdobramento direto daquilo que Tiago aborda ainda no versículo 4, quando ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Todos nós, ao fazer autoconfrontação, todos nós, nos dilemas da nossa vida, nós percebemos que nem sempre nós somos perfeitos, nem sempre nós somos íntegros o quanto deveria. Na verdade, nós nunca somos perfeitos. E algumas áreas da nossa vida, nós apresentamos justamente as deficiências que Tiago aqui aborda. E o público original dessa carta, os seus leitores primários, estavam longe de casa, como dito, devido à perseguição religiosa. E eles enfrentavam diversas dificuldades. Dificuldade no quesito da saúde, afinal, eles estavam morando possivelmente em locais extremamente complicados, onde a vulnerabilidade para que eles pegassem doenças, possivelmente por conta da sujeira, do subúrbio das cidades onde eles moravam, fazia com que a saúde deles ficasse muito abalada. Mas eles também enfrentavam dificuldades no que diz respeito à sua vida financeira, porque a gente percebe que eles, como estavam
dispersos, aonde chegavam, não conseguiam realizar as suas atividades, ou eram remunerados de forma não muito honesta. Afinal, os empregadores, os patrões, os senhores, sabiam que eles precisavam de dinheiro, porque eles estavam longe de casa, eles precisavam, assim, de recursos. Então, existe uma forte possibilidade desta carta ser o primeiro livro, a primeira carta a ser escrita, junto com 1 Tessalonicenses, talvez um dos evangelhos. Então aqui talvez, essa carta ela pode datar até o final da década de 50, início da década de 60. Mas existem também fortes indícios que ela pode datar ali da década de 40. Então, quem recebe essa carta, recebe ali as primeiras instruções daqueles que continuaram o legado de Cristo a respeito das dificuldades da vida cristã. E quando eles lidam com essas dificuldades, eles são desafiados a, mesmo em meio às dificuldades, serem perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E quão desafiador para nós, em meio a dias difíceis, sermos íntegros, perfeitos, não murmurarmos, sermos sábios, não ter deficiência em nada da nossa vida cristã. Mas quando a gente olha para a nossa realidade, ao tentar aplicar essa verdade à nossa realidade, certamente também encontraremos diversas áreas que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de ferramentas para vencer os desafios, que nós precisamos de sabedoria. E é por isso que logo em seguida, de forma muito objetiva e prática, como é característico de Tiago, ele traz esse assunto à tona. Inclusive, muitos comentaristas falam que o propósito maior, o propósito principal de Tiago escrever essa carta é compartilhar a sabedoria de Deus para que os cristãos permaneçam fiéis em meio aos sofrimentos e conflitos. Então todos nós carecemos de sabedoria, todos nós carecemos de sabedoria para viver a nossa vida ordinária. E é por isso que diante dessa realidade, dentro do desafio do público original e dentro do desafio nosso hoje, em 2025, nos próximos minutos nós vamos refletir sobre sabedoria segundo a Bíblia, sobre sabedoria bíblica. E o texto que nós acabamos de ler nos dá 2 passos para que a gente possa desenvolver uma sabedoria bíblica, desenvolver uma sabedoria segundo a Bíblia. E o primeiro passo é pedir a Deus. É muito simples, é muito objetivo. Tiago é muito dinâmico. Tiago não é de enrolação. Então a primeira coisa que ele fala, depois de falar, olhe, vocês não podem ser em nada deficientes. Vocês precisam ser perfeitos e íntegros. Mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a provações, vocês precisam glorificar o nome de Deus. Vocês não têm desculpa para não agradar a Deus. Sejam íntegros, sejam perfeitos. Em nada vocês podem ser deficientes. Aí ele vem com o versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então o primeiro passo para que a gente possa ter uma sabedoria segundo a Bíblia, para que a gente possa ter uma sabedoria bíblica, é pedir a Deus. Deus é a única fonte de sabedoria, Ele é a origem, dele emana essa virtude. Apesar de Tiago considerar como uma possibilidade, ele fala, se porém algum de vós, nós sabemos, meus amigos, que todos nós somos carentes de sabedoria, que todos nós precisamos de sabedoria do alto para viver aqui a vida ordinária debaixo do sol. Afinal, o homem mais sábio da terra, como conhecido é o rei Salomão, ele escreveu lá em Provérbios 26, versículo 12. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Quem já se considera sábio, quem já se considera inteligente demais, quem já se considera autossuficiente, na verdade é o maior dos tolos.
João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que, pois aquele que já tem o maior progresso nessa área, não obstante, ainda está muito longe do alvo. Nenhum de nós pode achar que já chegou no topo da vida cristã, no topo da maturidade cristã, no topo da sabedoria bíblica. Existe mais de Deus para que a gente possa crescer em santidade, em sabedoria, em retidão, em integridade. Então, todos nós precisamos ser mais sábios, todos nós precisamos pensar como Cristo pensou, agir como Cristo agiu, a fim de cumprir o propósito final da nossa existência. Só que viver de forma sábia, viver de forma equilibrada, viver de forma que honre a Deus nos dias que nós vivemos, devido ao mundo que jaz no maligno, devido ao nosso próprio coração, que é o nosso maior inimigo, é extremamente desafiador. E os leitores de Tiago, eles viviam nessa situação também muito complicada, e ali existia esse toque ainda mais intenso de desafio. Afinal, eles estavam longe de suas casas, não porque eles saíram correndo por algo de errado que eles fizeram, mas pelo simples fato deles serem seguidores do caminho. Pelo simples fato de serem seguidores de Jesus, eles foram expulsos de suas casas, eles foram expulsos de seus trabalhos, e eles tinham um desafio de, mesmo longe de casa, serem sábios, serem perfeitos, serem íntegros, desenvolverem uma sabedoria segundo a Bíblia. O Dr. Shedd vai dizer que a falta de sabedoria se reconhece nas aflições, e a carência de maturidade se sobressai na adversidade. Manter a postura, manter a integridade, o padrão, quando o dia é fácil, quando os dias são tranquilos, é mais favorável. Mas quer conhecer uma pessoa de fato, a sua maturidade cristã, a sua sabedoria, é no dia da adversidade, é no dia do luto. Foi nesses momentos difíceis que Jesus nos deixou o seu grande legado. Foi nesses momentos que ele exalou sabedoria. E quando a gente olha para personagens bíblicos como Jó, depois de perder tudo, no ápice ali, ou pelo menos perto do ápice da sua adversidade, do seu luto, do seu choro, depois de perder filho, perder casa, perder gado, perder posse, ele não amaldiçoa o nome de Deus. Ele ainda assim engrandece o nome de Deus. E eu e você precisamos pedir sabedoria a Deus hoje. Eu e você necessitamos dessa sabedoria para viver o agora. Não precisamos esperar o dia do luto, o dia do choro, o dia do deserto chegar para pedir sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus agora. E o que é sabedoria segundo a Bíblia? Que sabedoria é essa? Será que é simplesmente conhecimento? Não. Sabedoria é muito mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto, é o uso eficaz do conhecimento que se retém. Porque se sabedoria fosse mero conhecimento, Satanás era o cabra mais sábio da face da terra. Porque ele tem tempo que está estudando a Bíblia. Conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. Mas o fato dele conhecer a Bíblia não torna sábio. Porque a sabedoria verdadeira é conhecer a Bíblia, conhecer a verdade e viver a verdade nos nossos dias. Todos nós somos carentes de sabedoria. Salomão, mais uma vez, não tem como pregar sobre sabedoria e não citar Salomão várias vezes. Salomão agora, em Provérbios capítulo 2, verso 6, ele vai dizer o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem inteligência e entendimento. Perceba, Deus, ele concede ao seu povo a sabedoria. Ele concede a nós a capacidade de desenvolver inteligência e entendimento. Só que muitos de nós, no seio da nossa arrogância, no seio do nosso orgulho, no seio da nossa ignorância, podemos nos julgar já sábios o suficiente. Eu já tenho tantos anos de vida cristã.
E aqui isso se aplica também à sua realidade profissional. Eu já desenvolvo essa atividade há tantos e tantos anos. Nenhum de nós já alcançou o nível máximo de conhecimento em nenhuma área da nossa vida. Existe muito mais para que a gente estude, avance, progrida. Só que todo esse nosso estudo, todo esse nosso avanço, toda a nossa inteligência deve ser colocada aos pés da cruz. Deve ser vivido através da ótica, das lentes do sangue de Jesus. Como eu posso pegar esse meu conhecimento? Como eu posso pegar esses talentos que eu tenho e colocar à disposição do reino de Deus? Porque sabedoria verdadeira é usar a nossa mente, a nossa inteligência, os nossos dons e talentos para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. E é saber aplicar nas situações mais adversas da vida a cosmovisão cristã, a ótica de Cristo a respeito daquela temática. Eu e você devemos correr para os pés da cruz. A gente deve pedir, clamar, orar, rogar, chorar. Pois sabedoria é uma necessidade que todos nós temos. O termo sabedoria, no original, é um termo muito comum, sofia. Dali se desenvolve a palavra filosofia. E os filósofos antigos, quer seja Sócrates, Platão, Pitágoras, que se envolveram também no trabalho matemático, eles gastaram a sua vida em busca de sabedoria, em busca da sofia. E quando a gente vai olhar para Sócrates, ele era conhecido como o homem mais sábio da Grécia antiga. Mas qual foi o critério para que se considerasse este homem o homem mais sábio da Grécia antiga? O simples fato de ter retórica e oratória? O simples fato de ter seguidores? O simples fato de reter conhecimento? Como já foi compartilhado nessa manhã. Conhecimento com fim nele mesmo não faz de nós homens e mulheres sábios para a glória de Deus. A sabedoria não é adquirida em um curso. Ninguém se matricula num bacharel em sabedoria, numa pós-graduação em sabedoria, em um pós-doc em Harvard, na PUC, na faculdade que você considere boa, em sabedoria. O máximo que nós conseguimos fazer é ter avanço acadêmico e intelectual em áreas. E Deus, por sua graça comum, concede isso até ao ímpio. Mas só o Filho de Deus consegue ter sabedoria. Porque só tem sabedoria quem pede a Deus. E Deus é a fonte que jorra sabedoria. E essa fonte jamais cessa. Estude, seja diligente dentro da sua área de conhecimento. Estude formalmente dentro de uma sala de aula ou através dos meios informais. Tem gente muito inteligente que nunca sentou numa cadeira para fazer um bacharel, nem um curso técnico. É impressionante isso. Mas independente se você estuda de forma formal ou não, através dos professores do YouTube ou do ensino mais tradicional ao regular, eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Deus pode usar o teu conhecimento para a glória dele. Peça a Deus sabedoria, que é algo muito mais profundo do que inteligência. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A NVT traduz como: peça ao nosso Deus que é generoso, e você receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Irmãos, afirmar que precisamos de sabedoria hoje é um tanto quanto delicado. Porque depois do advento das redes sociais, todo mundo é doutor em tudo. É doutor em política, doutor em esporte, doutor em saúde, doutor em economia. Sabe nem uma regra de 3, mas sabe como a economia do país está. Hoje chegar para uma pessoa, e eu gosto, pensa numa coisa boa, ler provérbios. Lê provérbios todo dia. Você vai gastar 5 minutos do seu dia. Provérbios, quando a gente acha que está sabendo alguma coisa, ele dá uma rasteira. Tolo, 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 tolo. E como é impressionante
como, por vezes, eu percebo que eu tenho agido como um tolo. Eu tenho desprezado a sabedoria de Deus e agido conforme os meus próprios pensamentos, conforme aquilo que eu acho que é o melhor, que eu acho que é certo. Nós não somos o povo do acho, nós somos o povo da certeza, da fé, da Escritura Sagrada. E hoje em dia, falar que alguém é tola, que ela cometeu um pecado, que ela transgrediu, é um assinte. Afinal, não pode. Cada um hoje tem a sua verdade. Isso é errado para você, mas para mim não tem problema. Esse é o meu jeito de ver, é o meu jeito de enxergar a vida. E o duro é escutar isso dentro da igreja, entre o povo de Deus, como se cada um pudesse viver segundo os desígnios do seu coração. Nós somos o povo da Bíblia, e o que rege a nossa história é a vontade de Deus revelada para nós. Você precisa de sabedoria para lidar com o seu casamento, você precisa de sabedoria para criar os seus filhos, você precisa de sabedoria para lidar com um problema na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Peça a Deus, que é generoso, e Ele não vai reter isso de você. É isso que o texto fala. Quer resolver seus próprios problemas, segundo a sua própria inteligência? Faça isso. Você não vai terminar bem. Mas peça sabedoria a Deus, que Ele concede generosamente. Ele há de dar estratégia, Ele há de dar discernimento a você, Ele há de potencializar a sua inteligência, o seu conhecimento, para que você possa glorificar a Ele em mais este desafio, em mais este relacionamento quebrado, em mais esse dilema que você tem enfrentado. Certamente, você pediu muita coisa para Deus essa semana. Mas qual foi a última vez que você pediu sabedoria a Deus? Qual foi a última vez que você, Deus, me faz alguém sábio? Me faz alguém que tem discernimento espiritual? Me faz alguém que tem sabedoria para ser um marido melhor, um pai melhor, um funcionário melhor, um membro da igreja melhor? Nós pedimos muito, mas pedimos errado. É por isso que a palavra de Deus fala que a gente não sabe nem orar. A generosidade de Deus, ela é indescritível. Bendito seja Deus, o salmista diz, que não rejeita a minha oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus não rejeita a minha e a sua súplica. Deus não rejeita a minha e a sua oração. Mas você não pede. E quando pede, pede errado. Pede olhando apenas para essa terra, apenas para esta cena da sua existência. Peça sabedoria a Deus. Como Salomão foi feliz, porque ele soube pedir a Deus aquilo que de fato ele era carente. E se nós somos carentes de algo, é da sabedoria que só Deus pode oferecer. O comentarista Simon Kistemaker, da nossa editora Cultura Cristã, ele vai dizer que Deus deseja oferecer sabedoria a qualquer um dos seus servos que pedir com humildade. O reservatório de sabedoria de Deus é infinito. Peça com humildade, que Deus concederá. Ore com humildade, que Deus concederá. Sabedoria segundo a Bíblia, sabedoria bíblica. O primeiro passo para que você possa alcançá-la é pedir a Deus. Veja que coisa simples. Você não precisa de 7 passos do sucesso. Você não precisa de nada mirabolante. Aí agora onde você está, você pode pedir: Deus, me concede sabedoria. Eu prefiro, nesse caso aqui, a tradução da NVT, porque o nosso Deus é generoso e Ele concede aos seus servos. Mas esse não é o único passo. O segundo passo, ele é um tanto quanto mais desafiador por conta da incredulidade do nosso coração, mas ele é simples. O segundo passo é pedir com fé. Nós só vamos alcançar a sabedoria bíblica se nós pedirmos com fé. Versículo 6 ao versículo 8 de Tiago, capítulo 1. Vamos ler juntos? Será que a gente pode projetar?
Leia na sua Bíblia, afinal você não trouxe por acaso. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante às ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se o primeiro passo é pedir a Deus, o segundo passo é pedir com fé, confiantes, certos que estamos pedindo ao Deus que é todo-poderoso, cheios de fé e não de incredulidade. E como é vergonhoso para nós, povo de Deus, povo que prova dos milagres diários de Deus, povo que prova da bondade e da misericórdia a cada segundo, escutar uma exortação a respeito de incredulidade. E Tiago não é o primeiro a fazer isto. Ele aprendeu com seu irmão Jesus, que no Sermão do Monte compara os discípulos com pagãos, com incrédulos, com gente que não temia a Deus. Porque vocês vivem ansiosos quanto ao amanhã. O que haverá de comer, de beber, de vestir? Nem Salomão se vestiu como lírio. Vejam as aves, elas não plantam nem colhem, mas elas têm alimento. São criatura, hoje existe e amanhã não. Nós somos filhos, mas mesmo assim, vivemos de forma incrédula, muitas vezes, na nossa jornada. Devemos pedir a Deus cheios de fé e tirando a incredulidade, varrendo a incredulidade para fora do nosso coração. E o autor aos Hebreus ensina sobre a natureza da fé ao registrar os seguintes ensinamentos. No capítulo 1, versículo 1 a 3. Ora, a fé é o quê? A certeza das coisas que não se... Preste atenção. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 2: pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí eu te pergunto, nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que deve depositar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor em Jesus. Sem fé é possível agradar a Deus? Não, o mesmo autor vai falar isso no decorrer da epístola. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que é que eu e você precisamos entender? Orar a Deus cheio de dúvidas, orar a Deus cheio de incredulidade no nosso coração, é tratar a Deus como se Deus fosse um político charlatão, que promete em comícios no período eleitoral e nunca cumpre as suas promessas. Nós nos relacionamos com Deus e às vezes lemos a Bíblia como se a gente estivesse lendo um plano de governo. E quem dera o eleitor brasileiro lesse o plano de governo dos seus políticos. Nem isso a gente se dá o trabalho. Não, a Bíblia não é um plano de governo de um político. A Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso e imutável. E pelos olhos da fé, promessa de Deus é o quê? Realidade. Nenhuma das suas promessas caducará. Ele não solta palavras ao vento e se der certo, eu faço o mar abrir para o povo passar. Mas também se não der, os egípcios vão matar, o faraó mata. Não, o nosso Deus é um Deus de palavra, dele não há variação, nem sombra de mudança. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todas as suas palavras se cumprirão. Aquelas que não se cumpriram, há de serem cumpridas até o dia da volta de Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que Deus não é um pai omisso, não é um político qualquer que promete e não cumpre. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que não poupou nem o seu próprio Filho, para que eu e você, pela fé, pudéssemos ter vida eterna. Afinal, é mediante a fé esta, colocada em nosso coração, que nós saímos da perdição eterna para salvação. E o passo
e de pedir com fé é um passo um tanto quanto desafiador, porque Tiago, como dito, é extremamente objetivo e dinâmico. Você está lendo Tiago e de 2 em 3 versículos ele já vai mudando ali o subtema dentro do seu tema central, e ele já vai falando sobre provação, sabedoria, origem do bem, origem do mal, sobre o irmão rico e o irmão pobre. Aí depois já fala sobre a acepção de pessoas. O problema é o cuidado com a língua. Se você não tiver atenção, você atropela alguns ensinamentos de Tiago. Mas Tiago aqui ele faz questão de trazer exemplos sobre o perigo de pedir sem fé. O perigo, veja que é algo paradoxal, de ser um crente incrédulo. Não, nem combina na mesma frase. São questões antitéticas. Mas aqui ele fala que aquele que pede cheio de dúvida é como a onda do mar, impelida pelo vento. Não tem consistência nenhuma. Se o vento está do sul para o norte, ela vai do sul para o norte, do leste para o oeste. Enfim, ela é direcionada por questões externas. Não tem controle, não tem consistência, não tem firmeza. E o homem que pede a Deus, cheio de dúvida, como se Deus não fosse capaz de fazer, ele é como essa onda. Irmãos, nossa fé é pouca. Nossa fé é curta. Nossa fé é menor do que um grão de quê? E deixa eu confessar um exemplo da pouca fé desse pastor aqui de vocês. Um amigo do reverendo Halley veio pregar aqui ano passado. Reverendo Marcos, pastor lá em Brasília. E a gente tinha acabado, eu acho que de fechar com alguma construtora, não lembro. E ele, quando subiu o púlpito, ele pregou em Abacuque, pregou no livro todo, um sermão fantástico, assiste o podcast. E ele disse assim: o Deus a quem servimos pode mandar o dinheiro dessa obra toda em um mês. Eu aqui, é difícil. Veja como a minha fé é pouca. Deus possivelmente não faz isso para que a gente saiba desenvolver a nossa fé. Exercer a nossa fé, afinal, é no último giro do relógio, todo mês. Mas a nossa fé é desse tamanho. A gente ora pedindo algo a Deus, como se Deus, Senhor, converte o meu marido. Só que a gente já ora há 30 anos sobre isso. E é como se Deus não pudesse converter naquele momento que você orasse. A nossa fé é capaz de mover montanhas. Ore com fé, porque o poder não está em você, mas em quem você deposita a sua fé. Está no Deus, do Senhor dos Senhores, a saber, aquele que criou do nada, ex nihilo, do nada, ele trouxe tudo à existência. Ele tem poder para resolver seu problema também. Não tenha dúvida. E o texto, ele já adianta o resultado de quem pede sabedoria sem fé. Mas a gente pode aplicar a qualquer pedido que a gente faz sem fé. Você não vai receber nada. A sua fé, a sua oração não passa desse teto. E ele diz aqui: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Porque você ora como se estivesse orando para uma estátua. Você ora como se estivesse pedindo a um homem. Nós estamos nos relacionando com Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a oração é algo sobrenatural. A oração é algo maravilhoso, é indescritível. Embora a gente fale sobre a teologia da oração, a gente estude sobre a oração, é indescritível um homem pecador, falho, depravado, corrompido, como eu e você, falar com Deus que é santo. E esse Deus, em sua palavra, dizer que está com olhos atentos e ouvidos abertos para o nosso clamor. Peça com fé, sabedoria, porque nenhum desafio, nenhum conflito que tiver diante de você, nenhuma dor, nenhum trauma, nenhum problema é maior do que o nosso Deus e a capacidade que Deus nos dá de enfrentar os desertos da vida. E ele ainda fala mais. Veja como Tiago ele faz questão de focar nisso. Homem de ânimo dobre. Alguém de ânimo dobre é como se tivesse alguém que tivesse duas almas. É alguém inconstante. É alguém fraco, falho, que hoje sabe aquela pessoa que é uma verdadeira montanha-russa de emoções, uma montanha-russa de constância? É quem pede a Deus sem fé.
acorda confiante e vai dormir cheio de dúvida. Irmãos, o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Peça com fé. Peça a Deus e peça com fé. O verso 7 nos leva à seguinte reflexão: quantas e quantas orações nós já pedimos, nós já realizamos, e a gente não recebe porque a gente ora como se Deus não pudesse fazer. Mas eu vou pedir, né, porque eu já estou aqui ajoelhado, mas eu não sei se Deus vai de fato fazer. Eu não sei se Deus escuta a minha oração. Eu não sei se Ele se importa com a minha vida. Questionar o amor de Deus para com nós, para conosco, para com o seu povo, é um dos maiores absurdos que a gente pode fazer. Porque a maior prova de amor de Deus não é conceder a bênção que você quer agora, é ter enviado Jesus para morrer por você naquela cruz. Peça sabedoria a Deus. Inconstante em todos os seus caminhos. Quem é incrédulo, quem não desenvolve a sua fé, nunca vai alcançar a maturidade cristã. Vai ser uma eterna pessoa inconstante. Vai ser uma eterna pessoa que não agrada a Deus e que não vive todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida, porque ela é justamente o quê? Inconstante, fraca, cheia de dúvida. E eu não tenho como não esquecer do exemplo de Tomé. Tomé viu tudo que Deus fez e ainda duvidou da ressurreição do nosso Senhor. A gente questiona Tomé: eita, cabra sem fé. Eu e você somos piores, porque a gente tem um exemplo dele e continua sendo Tomé. Bando de Tomé. E o texto, ele vai dizer que em todos os seus caminhos, não é em parcela de caminhos, em todas as áreas da nossa vida vão sofrer se nós não formos sábios. Nossa vida profissional, nossa vida conjugal, a criação de filhos, acadêmica, namoro, noivado, casamento, tudo. Porque eu preciso de sabedoria para viver para a glória de Deus. E se eu não tenho sabedoria para viver para a glória de Deus, como é que eu vou honrar a Deus nas cenas sociais que eu estou inserido? É por isso que o rei Salomão vai dizer, lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não acho que você é sábio, não acho que você é inteligente o suficiente, mesmo que você tenha mais avançada inteligência artificial ao seu dispor, você ainda carece de sabedoria. E a fé, a confiança é parte indispensável, fundamental, basilar de alguém que quer ser sábio. Porque o sábio de verdade não confia em si próprio, mas descansa nas promessas de Deus para a sua vida, mesmo que esteja longe de casa, sofrendo perseguição e literalmente comendo do pior dessa terra, porque essa era a condição do público original que recebeu essa carta, esse sermão, como você queira chamar. Mas o próprio Tiago, veja como Tiago ele volta a alguns assuntos. Ele lá no capítulo 5, versículo 16, vai falar sobre um versículo que muitos de nós têm decorado. O que é que Tiago 5,16 diz? Muito pode por sua eficácia a súplica, a oração do justo. Pode porque o justo é bom? Não, o segredo não está em quem ora, mas a quem nós oramos. Todos nós precisamos de sabedoria bíblica. Todos nós precisamos de sabedoria segundo a Bíblia. E Tiago é muito prático. 2 passos: pedir a Deus e pedir com fé. Ele dá seus exemplos para trazer foco, ênfase. Aqui, se fosse na literatura hebraica, ele faria paralelismos, ele repetiria com algumas alterações, mas aqui não. Ele simplesmente traz ilustrações, figuras que vão facilitar de forma didática o nosso entendimento. Peça a Deus para você não ser como essa onda inconstante.
homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pedir sabedoria a Deus é uma necessidade que todos nós temos. Alguém sem fé nunca será sábio. Eu já fiz diversos desafios ao longo da pregação, mas assim como Tiago, eu quero trazer 2 desafios muito práticos, objetivos, que eu espero que você não esqueça. Não ore só a Deus por aquilo que é eternamente inútil. Coloque na sua agenda de oração, coloque no seu momento devocional, dedique a Deus tempo a Deus pedindo algo, sabedoria. Acrescente esse pedido na sua lista de pedidos. Peça sabedoria a Deus. No meio de tantos pedidos que você tem, coloque esse. E eu tenho um conselho: deixe ele no topo da lista, porque sem sabedoria é impossível buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Só que o problema é que a gente ora pelas demais coisas e não busca o reino de Deus em primeiro lugar através de uma vida sábia. E em segundo lugar, além de pedir sabedoria em suas orações, o outro desafio muito prático, que é quase que um subdesafio, uma consequência daquilo que foi falado até agora, é que você precisa buscar na fonte correta. Faça uso de inteligência artificial. Desenvolva intelecto, sabedoria, vida acadêmica, conhecimento. Mas saiba que só existe uma fonte verdadeira, inesgotável de sabedoria. E essa fonte, a saber, é o nosso Deus. Busque em Deus as respostas. Busque em Deus os conselhos para a sua vida. Nós, Igreja de Cristo, comprados pelo seu sangue, insistimos em buscar conselhos nas filosofias humanistas da nossa época. Insistimos em buscar conselhos em quem não tem resposta. Mas a palavra de Deus fala que Ele é o maravilhoso conselheiro. Quer ser sábio, quer conselhos sábios, busque em Deus. Sabedoria segundo a Bíblia, você pode obter se você pedir a Deus e se você pedir com fé. Que Deus nos abençoe.